É, né? A Holanda é chique e tudo mais, né? E nós temos uma Holanda no Brasil. Vocês já ouviram falar da Holanda de Nassau? Quem foi Nassau? Onde está essa Holanda? Recife? Isso mesmo. Vamos conhecer um pouco mais essas e outras coisas após a vinheta. Roda aí. Queridos seguidores, que saudade de vocês. Fazia tempo que eu não estava gravando e agora estou aqui gravando com entrevistas fantásticas, pessoas inspiradoras que trazem cultura, educação, verdade para um Brasil pobre. Um Brasil pobre não de dinheiro, um Brasil pobre de cultura, pessoas que têm sede em aprender. Se você não estava acostumado, então agora tem um canal que faz isso. E aqui eu Sabe o Que? Eu sou o professor Altair Prado e a cada semana uma entrevista inspiradora. Não se esqueça das nossas redes sociais. Tem o Instagram, o TikTok, o Quai e aqui o YouTube. Lá no YouTube e no TikTok, todos os dias a gente coloca posts fantásticos de mentiras que a gente quebra as narrativas. Então vai lá, curta também e siga. Sem mais demandas e mais delongas, aqui eu estou com o meu querido amigo Felipe Arton. Abreu e Lima, Felipe de Andrade Abreu e Lima. Felipe de Andrade Atom, lá. Da Universidade Atom. Ah, tá vendo? Olha, já começa a primeira bancada. Qual que é? Felipe de Abreu? De Andrade Abreu e Lima. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, bem, estou muito feliz de você estar aqui. Que ele vai falar de arquitetura. Vai falar de várias coisas sobre a nosso Recife, não é nossa, né? Nosso, né? O pessoal lá fala que o Recife é macho. Então é macho, mas não é. É isso mesmo, não é? É um erro de português. Recife. É o Recife, por causa da parte mesmo que tinha os Recifes, não era? Minha família, eu até me sinto envergonhado e já lhe peço desculpas, porque a minha família, por parte de mãe, é do Recife e eu nunca pisei lá. Eu acho que buscar as suas origens é importante. Muito. Me fale um pouco, primeiro, de você, onde você trabalha, ser arquiteto, e depois eu quero entrar um pouco mais de perguntinhas. Vamos falar do Recife, vamos falar da arquitetura brasileira. Eu acho que vai ser um programa bem fantástico. O que você acha, meu amigo? Combinado. Bem-vindo. Agradeço a oportunidade de estar aqui presente, ao professor Altair, ao Sabe o Que. Sigam, compartilhem aí, todo mundo que me conhece, por favor. Divulga. Não por minha causa, mas por causa da importância do canal. Bom, sobre mim, o que eu posso dizer que eu nasci em Recife. Tá. Vim para cá, para São Paulo. Eu tinha um desejo muito grande de fazer doutorado com um determinado professor aqui da FAUSP. Comecei o doutorado. Qual o nome dele? Desculpa. Professor Luciano Miliati. Conseguiu? Consegui. Fiz meu doutorado e meu pós-doutorado junto a ele. Um exemplo para mim. E depois eu fui para Sorocaba por contingências. Tinha um amigo que era de lá, eu fiz o concurso, comecei a dar aula na universidade, depois passei no concurso público da prefeitura do lado de Sorocaba e depois fui convidado para ser coordenador da universidade que eu estou hoje, é a AMB Morumbi, campus Atom Sorocaba. Atom por causa disso, tá? Mas eu te vinculei a Atom, mas é um vínculo, né? É um vínculo. Fale uma coisa. As pessoas falam muito bem do Recife. Podemos dizer que Recife foi a primeira cidade planejada do Brasil? Mentira? Não podemos dizer isso? Ou parecido com isso? O que você pode me informar, meu amigo? Bom, existe aquela concepção histórica, né, de que o primeiro povoamento foi na Bahia, depois teve São Vicente aqui, depois teve parte no Nordeste, que de fato, historicamente falando, o Nordeste é mais antigo do que o Sudeste. Claro que existem povoamentos ao longo de toda a costa brasileira, mas em termos de cidade planejada, eu posso afirmar sem dúvida, era uma cidade chamada Mauriciópolis, que é a cidade de Maurício. Que é a cidade de Nassau, exatamente. Não é o Recife de hoje, mas é a ilha de Santo Antônio, que é o centro do Recife. Tá, quando eu olho o Recife hoje, o que é original ali? Para quem olha hoje, quem vai a Recife, onde você consegue delimitar? Aqui era essa parte que era antiga? Sim, consegue claramente. É visível ainda lá? É muito visível. Existem ruas que são desde a origem da cidade.
Quando eu falo origem, eu estou falando... E é no centro? É numa ilha, né? Chamada... o centro do centro do centro, o marco zero da cidade. É a ilha de Santo Antônio. Está lá começou até numa hoje. ilha. É uma ilha. É uma ilha. E é bonito lá. É lindo. Tá bem cuidado? Nenhuma cidade no Brasil tá bem cuidada. O que você acha, você como arquiteto do patrimônio, você acha que é muito judiado o nosso patrimônio? No Brasil? É. Totalmente acabado. A que se deve isso, que você acha? Gestão pública. Você acha que... Eu não sei, porque assim, a gente percebe que, principalmente depois não sei se a monarquia teria continuado, mas depois da república não teve muito apreço por cuidar de patrimônio. Você acha que tem... o governo, ele faz... Por que o governo faz questão... Não faz questão de... Na sua opinião, que eu sei que você é uma pessoa mais sincera, por que você acha que o brasileiro ou o governo não faz questão de preservar o patrimônio, de manter uma história? O que você acha aí, cara? Vou contar uma história para responder. Por favor. Bom, quando eu tinha 10 anos, eu morava em Recife. Quando eu tinha 10 anos de idade, 10 anos, meu pai chegou, faltava uma semana para o meu aniversário. Meu pai disse assim: faça as malas. Eu não sabia para onde era, achei que era para a fazenda da família, da parte de mãe, achei que era para ir a algum lugarzinho perto. Mala de... Coloca o quê? Não, coloca a roupinha de frio, coloca a roupinha de sair, um sapato, tal. Então, aí ele foi, tinha um Fusca naquela época, lembro até hoje, ele deixou no estacionamento do aeroporto. A gente desembarcou no Rio de Janeiro. Eu tinha 10 anos de idade, foi meu presente. E aí... Presente, hein? Foi meu presente, com 10 anos de idade. Aí meu pai me levou, primeiro lugar que ele me levou, Quinta da Boa Vista. Maravilhoso. Museu, um museu, né? Que era a casa de... Durante o período foi a casa. Seu pai cultuava, seu pai gostava de cultura? Ele não é o cara mais culto do mundo, mas sempre foi um cara que gostou de cultura, né? Não era não posso dizer que ele era um expert na arte, tal. É odontólogo de formação. Sim. Mas é um cara que sempre valorizou a importância histórica, pontos turísticos. Ele achava isso muito bacana. Ainda acha. Me levou lá. Eu me lembro que eu entrei na Quinta da Boa Vista, a primeira coisa que a gente vê lá, tem aquele asteroide gigante, né? Sim. O Pendegó. Sim. Tava lá e depois a gente viu um monte de coisa. Bom, tô contando isso aí por quê? Porque aquele edifício, que foi inicialmente uma residência da família imperial, depois, obrigatoriamente, se tornou, e tudo que tinha nele se tornou patrimônio histórico por decisão da própria família real. Aquilo foi extraordinário. E eu me lembro que eu estava na faculdade dando aula, já que morava aqui em São Paulo, eu vi a notícia de que o prédio pegou fogo. Sim, 2018. Eu chorei com aquilo. Eu porque eu literalmente chorei. Engasguei assim. Porque eu queria levar minhas filhas lá. Porque foi uma viagem muito marcante para mim. Então, a resposta da sua pergunta é... O Brasil em geral... É claro que há exceção. É óbvio que há exceção. É claro que tem algum lugar que está cuidando bem do patrimônio ou está tentando cuidar bem do patrimônio. Mas em geral... Não é regra. Não, é exceção. Em geral é tão ruim. Mas é ruim porque os políticos em geral são muito limitados, mas muito limitados, né? A gente não tem uma tradição no Brasil de erudição para se tornar político. No Brasil se tornou uma espécie de enriquecimento. É uma maneira de ganhar dinheiro. É uma maneira de ganhar dinheiro, exatamente. E se você pegar os teóricos antigos da ciência política, todos eles, os monarcas, inclusive quando se pensava que... Tô vendo monarquista aqui. Se você pegar o próprio príncipe, né, você vai dizer o que é ser um bom príncipe? É um sacrifício. Ninguém queria ser príncipe. As famílias reais antigas. Não, ninguém queria ser príncipe. Todo mundo queria ser o segundo ou terceiro. Porque era uma desgraça você ser governante. Porque a preparação... Não, você só vive em função do bem do povo. Você falou agora assim, a gente, não sei se você é monarquista ou não, eu sou monarquista, a gente entende a função de um chefe de Estado. A gente estava falando, está tendo agora a discussão do Dom Rafael com o Dom Bertrand, e as pessoas tirando o sarro. E você volta nessa questão que você falou. O menino foi preparado desde criança. Dom Bertrand, ele abriu mão, porque o dever, que eu falo a respeito à instituição, né? Sim, o respeito à instituição. E é verdade, ninguém queria ser. Você falou que é verdade, o despreparo. Sim, o político não quer, ele só quer ganhar o salário dele e pronto. Isso, é exatamente isso. Então é uma pobreza
é tão grande intelectual, entende? Que ele não tem nem pensa, ele nem cogita, ele nem entende determinadas questões que a gente fala. Sim. Então, por exemplo, provavelmente se algum determinado político aí, não precisamos citar nome, estiver olhando essa entrevista, ele não vai nem entender o que a gente está falando. Exatamente. Ele não vai entender. Exatamente. Até porque, imagina, se eu posso ganhar um edifício maravilhoso com muito dinheiro, eu vou derrubar umas casas velhas. Pra quê? Exato. Porque pra eles não é patrimônio, é casa velha. Exatamente. Ele não percebe. Ó, isso aqui é um exemplo desse livro que era papel velho que ia ser jogado. Ah, papel velho. Ele não tem. As pessoas não tem. Você já deve ter um olhar, com certeza. Qualquer papelzinho velho que eu olho, eu falo, opa. Um tempo no arquivo público. Qualquer papelzinho que eu olho. Eu crio, por exemplo, com as minhas filhas, caixa das lembranças pra criar o aspecto, né? Sabe uma das coisas que eu coleciono? O quê? Tratados e livros de arquitetura dos séculos XV, XVI e XVII. Eu falo que eu tô com um presente aqui hoje. A mulher dele é brava, mas assim, ele deu de presente. Ah, tá indo. Um presente. Henrique, você demorou todo esse tempo, Henrique, pra me indicar essa pessoa, Henrique? Que coisa feia. Henrique, ó, ponto negativo, mas ele tá aqui, ó. O Henrique tá aqui. O Henrique é a minha referência, porque tudo que ele conta, ele não fala, porque tudo polarizou. Não polariza, ele não polariza. Mas, legal. Vamos falar um pouco do senhor aqui na pergunta. Por que tantos historiadores dizem que Maurício de Nassau foi muito mais que um simples governador? Você consegue me responder essa pergunta? Consigo. Existe o debate, né? Se o Nordeste tivesse sido holandês até os dias de hoje, né? Porque foi, na verdade, um grande acordo. Teve a Batalha dos Guararapes e foi feito um grande acordo. Certo. Né? A Holanda não se rendia e Portugal disse o seguinte: tá bom, vamos fazer o seguinte, eu pago para vocês e vocês saem do Brasil. Pode ser? Sabia. Foi a rendição foi feita assim. Foi um acordo político. Não teve aquela batalha com os índios também? Teve, Filipe Camarão. Tinham índios ao lado dos holandeses, tinha índios ao lado dos portugueses, não era? Negros, índios, holandeses e, entre aspas, os filhos miscigenados nativos, todos lutando contra o governo português. E Portugal que venceu? Venceu porque a Holanda se retirou, mas foi um acordo. Então poderia até hoje estar lá. Poderia até hoje estar lá. Claro. O Holanda é a Guiana, o Suriname que é holandês. Suriname é holandesa. Então eles continuaram ainda. Lá continuaram. Mas não como mais. Não, os holandeses propriamente ditos de lá foram para Nova York. Fundaram Nova York. Tem a Rua Nassau em Nova York, Rua Nassau. A segunda sinagoga mais antiga das Américas são os judeus que saíram do Recife e fundaram em Nova York. E aí os portugueses ficaram? Os portugueses ficaram, destruíram o palácio, o primeiro grande palácio real do Brasil foi um palácio holandês chamado Palácio Friburgo. E era bonito mesmo? Nossa, tem gravuras dele, né, feitas pelo Franz Post, pintura. Fabulosíssimo. Fabulosíssimo. Na beira do Rio Capibaribe. Foi Nassau que fez isso? Foi Nassau. Nassau e a equipe dele toda, né? Ele trouxe um monte de cientista, primeiro observatório astronômico, primeiro jardim botânico. Era uma cidade europeia dentro da América. Totalmente. E vamos lá, agora vamos voltar um pouco à história. Nassau chegou por causa de quem e o que fez ele querer construir uma bela capital aqui no Brasil? Ele chegou por causa do açúcar, né? Os holandeses, eles compravam açúcar, refinavam e vendiam. E aí eles pensaram, bom, por que a gente não tem a produção? E aí eles tiveram muito contato, aqui não tinha quase ninguém. Eles vieram, tomaram, desenvolveram, cresceram um monte, né? Os portugueses estavam na área que era montanhosa, que era Olinda, e aí os holandeses decidiram fazer do ladinho, em Recife, a capital. E aí fez mesmo, né? Tem o projeto urbanístico do Pieter Post. Que ano foi isso? 1640. Tá. Já estava há bastante tempo em Portugal também já. 100 anos, mais ou menos. 100 anos, mas não tinha nada. 100 anos não tinha nada. E ele decidiu, o cara, Nassau foi visionário. Foi, ele trouxe uma equipe gigante de cientista, botânico, tudo sem imaginar. E ele foi contra... teve uma companhia, né? Companhia das Índias Ocidentais. Que não gostava disso, né? Porque ele queria aqui fazer um país autônomo da própria Holanda. Ele queria ser o governante aqui.
Ele queria ser um monarca aqui. Então, ele já era da nobreza europeia. Ele queria, de fato, fazer um país autônomo aqui. E claro então, que isso não... então ele não veio para explorar. Ele veio para criar um país autônomo. E do nada ele caiu ali na parte do Recife, ou já estava determinado de vir para aquela região? Porque era o lugar mais rico em termos de clima para produção agrícola. E o holandês fica naquele calor, né? Então, calor hoje. Calor hoje. Se a gente volta para o ano de 1600 e bolinhas, era muito frio. Eu tô 48 anos, né? Quando eu era criança, eu dormia com 2 cobertores. Em Recife? Em Recife. Jura? Juro. Você também Jura você. Chega a esfriar tanto assim? Há 20 anos atrás? Nossa, demais. Em 1600 então o quê? Nossa, neve. Total, outro clima. Imagine. Então outra lorota que inventa que é só calor. Não, hoje sim. Não, mas naquela época... Eu me lembro que eu era criança. Não, de jeito nenhum. Eu me lembro que eu era criança, cara. Isso faz 40 anos. Eu dormia com 2 cobertores no inverno. Quando eu saí de Recife para vir para cá fazer meu doutorado, no inverno eu dormia com um ventilador em cima de mim, e desculpa a brincadeira, mas literalmente sem camisa por causa do calor. Então, assim, essa coisa Aqui era mais quente, então. Essa coisa da mudança, do crescimento das cidades e que isso gera impacto, não resta dúvida nenhuma. É real. E vamos lá. Nassau decidiu fazer. E em quantos anos ele construiu a gente tem aqui Petrópolis, Nassaulópolis. Petrópolis, eu conheço. Nassau, Petrópolis. Ele foi muito rápido. Né? O que é que aconteceu? Quando ele veio para cá, houve uma espécie de uma imigração muito grande de intelectuais e de dinheiro. Certo. Por quê? Porque junto com Nassau veio a chamada liberdade religiosa. Era isso que eu ia perguntar. Isso. Poderia exercer a liberdade religiosa? Exatamente. Portugueses não? Exatamente, não podia. Quando os portugueses estavam aqui, tudo era sob a tutela da Igreja Católica. Da Igreja e do Estado. Que é o patroado, né? Exatamente. Quando Nassau veio, houve o quê? Liberdade religiosa. Então, por exemplo, se a gente pegar as pinturas do Franz Post, né? ou os textos e livros de época, os negros, né? ou miscigenados, já no Brasil, estavam com seus cultos, né? de origem, de matriz africana. Índios tinham os seus cultos. Uhum. Os portugueses que aqui ficavam, que não foram impedidos... então tinha português também? Claro que tinha. Claro que tinha. Vivia aqui com seu culto católico, e um monte de judeu que estava sofrendo perseguição na Europa, na Península Ibérica, principalmente, sim, com raras exceções na Europa, vieram correndo para cá, porque era muito crescimento econômico. E tudo organizado, ruas pavimentadas. Olha, em 15 anos... Foi 15 anos? A maior cidade das Américas foi um dia Recife. E em 15 anos foi feita? 15 anos. Mas era assim, coisa assim de passeios, tinha lugar para passear, praças... Tinha um jardim botânico. Tinha um jardim botânico com animais, estufas, estudo de botânica e estudo astronômico. E a coroa, sabendo disso, ela fazia o quê, a coroa portuguesa? Ficou desesperada. Por quê? Porque aqui estava crescendo cada vez mais, um monte de gente vindo, tem gravuras de tudo isso, quadros, gravuras. Isso é muito, muito claro e muito mostrado. Daí começou a ficar uma cidade extremamente desenvolvida. Muito. Tinha sistema de esgoto, não? De tratamento de água, alguma coisa de água para esgoto, tratamento de água nesse não tinha mais, por exemplo, tinha um lugar. Tinha os canais. Os canais que eu te falar. Pontes, tinham fortes, tinham edifícios públicos, tinha palácio. Tinha palácio. O Palácio de Friburgo é uma coisa europeia. Tapetes vindo da Bélgica e da Antuérpia para decorar os palácios. O Brasil sempre foi admirado por Dom João VI. O Brasil sempre foi um lugar atrativo, né, para muita gente. E ele ficou, sim, durante 15 anos. Ficou, de 1640 a 1654. Aproximadamente 15 anos. Tá. E ele saiu por quê? Foi um acordo, né? Ele voltou para... Ele era ficou triste, não? Ele relatou? Você tem relato? Sim, ele ficou muito triste. Muito triste. Ele era da nobreza europeia, né? da casa de Friburgo. Voltou, ficou no palácio da família que ele tinha, na Holanda. Era da alta cúpula do poder político, cultural, econômico.
E lamentou porque o que ele queria daqui de fato era fazer um paraíso. Essa ideia utópica de paraíso, né? Se a gente voltar lá para a teoria do Quinto Império, ele queria fazer isso aqui. Então hoje pode dizer que o Recife foi uma das cidades mais modernas das Américas. Em um determinado ponto foi a mais inovadora, intelectual, livre, próspera das Américas todas. Em um momento foi. E alguém de fora, quando viu assim, fica espantado, meu Deus, o cara fez isso aqui. Foi. Sim. E aí o que acontece? Voltaram os portugueses. A primeira coisa que os portugueses fizeram foi ancorar os navios e apontar os canhões para o Palácio de Friburgo. É real isso, eu não estou brincando. É documentado. É real. Eles explodiram, fizeram tiro ao alvo no Palácio de Friburgo para destruir essa... Podia ter usado para outra coisa. Devia ter usado para outra coisa, claro. Para acabar com essa marca histórica de que aquilo foi holandês. Nossa, porque você vai ver, o palácio tinha tapete, podia ter usado para o chefe da capitania, sei lá. Pegava o palácio, só mudava o dono, entrava outro ali. Faz uma pinturinha ali, Pois é. Que idiota, gente. Desculpa, loucura. Mas não é. Não, loucura total. Desculpa, viu? Mas não é. Você imagina a gente ter um palácio comecinho do século XVII hoje no Brasil. Qual é o mais antigo hoje no Brasil? Acho que o São Cristóvão mesmo, não? Eu acho que em termos de palácio, sim. Em termos de único palácio, até, né? sim. Em termos de palácio. À frente agora. Esse seria agora, né? Porque o resto de dentro foi tudo reformado, né? Por causa dessa. Exatamente. Fogo. Legal. E o que você pode falar mais? Agora, vamos falar do legado. Após ele ter saído, os portugueses entraram, tudo isso daí, destruíram. O que você acha? Eles tentaram preservar alguma coisa? A liberdade religiosa foi cortada de novo? Foi cortada. Quem seguia a tradição judaica ou foi para América do Norte ou fugiu para o interior do Brasil, o interior de Pernambuco. Então é muito comum que você veja resquícios históricos e arqueológicos de sinagogas no interior de Pernambuco. E é muito curioso, porque existem cidades, tem uma espécie de imaginário, né, de que o pessoal do Nordeste ou é negro ou é mulato, ou tem uma tez um pouco mais escura. E não, tem um monte de cidadezinha, inclusive, que o que predomina é o claro, o mais branco, ou o louro. No interior de Pernambuco, por exemplo, tem uma cidadezinha chamada Triunfo. Quase todo mundo ali, se você olhar, você diz, é holandês. O pessoal com a pele muito castigada do sol, né? Mas tudo... Sim, inclusive lugares muito altos. Essa cidade, por exemplo, chamada Triunfo, é uma cidade muito alta. Ela não tinha nem acesso fácil. Então, determinada época do ano de inverno, por exemplo, ninguém conseguia chegar nessa cidade. E lá faz inverno também, frio. Muito frio. Nessas cidades, hoje em dia, obviamente, tem o asfalto, chegou tal, mas até o século XVIII, XIX, não tinha. Então eles ficaram, inclusive, se miscigenando entre si. Então todo mundo é meio branquinho de olho claro. Então, isso você quebra uma narrativa. Você quebra uma narrativa de que Nordeste é tudo, ou é só negro, ou é só aquele... Mestiço, mulato, miscigenado. Não, tem muita cidade. Mas eu falo do meu avô, o avô do pai do meu pai, ele tinha um olho... Ele de uma cidade em Pernambuco chamada Alto Bonito, que é lá, não sei se eu vou falar, lá nos caras, Agrestina. Meu avô era loiro de olho azul. Tem bastante, no interior tem muito. E assim, daí fala, aí só acontece, só que a narrativa vende que é só isso. Então, ó, gente, narrativa aí quebrada. A miscigenação, eu falo de etnias, né, porque raça não existe. A miscigenação de etnias, ela acontece principalmente em capitais. Né? Então, por quê? Porque os negros provenientes da escravidão, eles estavam geralmente nas capitais ou aos arredores das capitais para utilizar mão de obra. Sim. Então, por exemplo, se você vai para Salvador, população negra muito grande, Recife capital muito grande, etc. Se você vai para interiores, a miscigenação foi muito menor. Interessante. Ó, você está nos dando uma aula sobre Pernambuco, hein, Rodrigo? Para quem é historiador, a gente é muito bom. E cara de sério. Eu invejo os historiadores, o Henrique sabe disso. O Henrique sabe, não. E eu, assim, eu sigo o Henrique. Eu falo que eu sou de historiador, eu sou jovem, eu tenho 3 anos de historiador, graduado, porque foi a última faculdade que eu fiz. Mas eu estou me aperfeiçoando muito. E cada vez mais eu me apaixono pela história brasileira. Quanto mais eu quero buscar histórias fora, mais eu me apaixono pela brasileira. E aqui a gente é rica. Eu moro em Suzano.
aqui do lado. Em Suzano tem uma igreja de mais de 200 anos que estava para ser demolida. Eu tô sendo historiador do patrimônio. Você vê, Rodrigo, quem fala de Suzano? Ninguém. Tipo assim, nada. Só que lá tem ainda tem, acharam escravizados enterrados com os olha isso, era uma fazenda, pertencia ao império. Olha, gente, eu falo, e aí você acha que o Brasil é cheio de histórias e a gente quer buscar coisas lá fora. E voltando, desculpa o desabafo, mas que eu acho importante pra gente. O que você acha que você, como a arquitetura brasileira, a gente sente vamos continuar falando de Pernambuco, de Recife, até a gente poder entrar um pouco para todos os temas. Cortes daí que eu tô falando demais, tá? Meu amigo, vamos lá. Recife. Hoje Recife é dividido em quantas partes? Como que é? O que a gente pode ainda achar da fase de Nassau lá? O que é agregado? O que está preservado? O que você acha que não consegue preservar ainda? Vamos falar um pouquinho dessa cidade maravilhosa. Já falei de São Luís, uma outra entrevista. Agora vamos falar do Recife. Por favor. Bom, Recife tem ainda... As coisas que mais permanecem quando a gente fala de arquitetura e urbanismo antigo são ruas. As ruas, geralmente não mudam. Veja o pátio do colégio, por exemplo, as ruas são as mesmas. Antigamente o pessoal estava passando a pé, depois estava passando de carroça, hoje passa o carro. As ruas tendem a nunca mudar. Mas é a mesma... O mesmo traçado. O mesmo traçado. Não mudou. O lugarzinho que a pessoa passava, depois ficou o lugarzinho que passou com o cavalo, depois ficou o lugarzinho que passou a carruagem, depois é o lugarzinho que hoje passa o carro. Isso é o que tende a acontecer. Pode haver mudanças? Claro que pode. Mas é uma tendência disso permanecer. E isso aí tá original, até lá. Em quase todas as cidades antigas do mundo isso permanece. De Roma até hoje. Né? Sim. Existem exceções, claro. Então, esse centro do Recife, esse projeto urbano inicial do Peter Post, continua. Idêntico. Houve prédios que foram demolidos, outros prédios que foram construídos no lugar, mas a gente ainda tem um monte de edificação nesse centro histórico muito preservada. O governo de lá ele preserva? Não, o governo não preserva nada em lugar nenhum no Brasil. População privada, a iniciativa privada, né? Ou alguns proprietários que investiram. É claro que existem aqueles projetos de isentar IPTU para esse tipo de coisa, mas em geral o governo não consegue planejar nem a semana que vem. As pessoas falam muito mal da iniciativa privada, porque muita gente que fala mal pela iniciativa privada de preservar um patrimônio, porque vai querer ganhar dinheiro, Você vê dessa forma? Não, exatamente. O certo é ela ganhar dinheiro para poder preservar. E por que as pessoas falam tão mal, então? Não, porque tem inveja dos outros. Porque se você vê um lugar que preserva, é um lugar que preserva, as pessoas falam, não, tem que ser pelo público, porque esse patrimônio é nosso, dessas frasezinhas clichê aí, o patrimônio é nosso e tá lá caindo aos pedaços. Isso é a página 2, né? Exatamente. E a iniciativa privada lá cuida bem dessa parte turística. Alguns que tentam cuidam. A própria sinagoga foi restaurada tudo pela iniciativa privada. Foi você, né? Trabalhei lá, inclusive. O Henrique falou, escavei um pouquinho lá. E aí, achou muita coisa? Achou bastante coisa. Né? Desde muito antigo? Desde pequenos objetos até louça. Mas da época Da época da sinagoga, exatamente. Até o mix do batismo, né? Tudo lá, tá tudo. Vocês acharam? Sim, tá tudo lá. Tá tudo lá. Você foi contratado? Era estagiário na época. Fazia faculdade. Mas que sensação, né? Maravilhoso. Meus ancestrais estavam ali, cara. Sim. Seus ancestrais são de onde? Já você conseguiu puxar? Eu tenho ancestrais. Obviamente, quase todo mundo hoje é um pouco miscigenado, mas sim, meus ancestrais são portugueses, holandeses, tem gente na Alemanha, França. A sua raiz tá mesmo na Holanda, né? Com essa parte de Nassau, Recife, né? Tá. É claro que tem... Esses grupos, né, muitos foram para a Península Ibérica. Obviamente ali teve casamentos, né? Sim. Depois esses descendentes vieram para o Brasil. Então tá tudo indo lá. Então, beleza. As marcas que a gente pode ver lá da Holanda ainda, aqueles canais, aquelas pontes foram feitas depois? Continuam. Não são as pontes originais, mas continuam no mesmo lugar, inclusive. Como o cara criou canal, né? Olha que interessante, ponte. Tem até hoje. Tem fortes holandeses muito bem preservados. Tem ainda. Igualzinho original. Tá. Então, se um turista for lá, primeiro conselho, vai nesse centro cultural aí. Sem dúvida, o centro histórico lá, sem dúvida. Itamaracá tem o Forte Orange. É claro que essas obras passaram por
revitalizações, restauros, mudanças. Não é o mesmo de lá. Não, claro que não é o mesmo, né? Mas está no mesmo lugar, a base é a mesma, a essência é a mesma. Essa sinagoga foi da época lá de Nassau, foi destruída pelos portugueses? Não, ela funcionou clandestinamente, né, até pouco tempo atrás. E hoje não funciona como sinagoga, funciona como museu judaico. Tá, mas por exemplo, se foi proibido o culto, eles faziam escondidos. E o prédio continuou. Mas era outra coisa, fazia como se fosse outra coisa. Aí mudou o proprietário, mudou o uso, porque obviamente ficou um lugar muito chamando bastante atenção, né? Enterraram tudo e depois, recentemente que eu falo, há 40 anos atrás, houve o projeto de restauro tudo isso. Muita coisa bancada, inclusive, pelo Banco Safra. Que legal. E a Fundação Safra e a comunidade israelita de Pernambuco. Foi uma pergunta, quem perguntou para mim foi uma aluna, até perguntar para você. Se os holandeses tivessem permanecido no Nordeste, essa frase deve ser clichê para você. O Brasil seria muito diferente hoje? Você... a gente que o achismo, né? A gente chama, tem uma palavra para isso, tem um termo para isso, mas se. Vamos ao se. É tudo um se. Tá. Muita gente, né? É muito debatido esse tema lá, né? Nas universidades. E muita gente diz o seguinte: a gente pode dizer, né, que seria melhor pelo que aconteceu em tão curto espaço de tempo. Então, quando a gente pensa, o que é que você acha de um lugar, você observa historicamente, todos os lugares onde tem governante sério, liberdade econômica, liberdade de pensamento, liberdade de prosperar, o lugar se desenvolve, querendo ou não, em todos os outros aspectos. Sim. Isso tinha no período holandês. Então, é muito provável... Tudo isso tinha. Tinha. Então, assim, é muito provável que a gente estaria muito bem. A gente pode afirmar categoricamente isso? Não, a gente não pode afirmar categoricamente nada. Mas, né? Mas é muito provável. E provavelmente não estaria pertencente ao Brasil território hoje. Poderia ter sido, como você falou, Nassau, um outro lugar, outro país. Sim, não seria o mesmo país territorialmente que é hoje, né? Então, por exemplo, se você pensa o projeto político de país no período da família real, o projeto político, inclusive territorial, é um sucesso. Eu falo Dom João VI, isso é um sucesso. Comparado a várias repúblicas. Claro, claro. Não, se você pega os relatos históricos, começo do finalzinho do século XIX, ainda monarquia, o Brasil era... O pessoal da Europa vinha aqui e isso aqui era um paraíso. Então... Você parece que já estudou também um pouco sobre... você consegue falar um pouco da arquitetura do século XIX, da monarquia? Claro. Você pode falar aqui um pouquinho pra gente? Claro. Você considera que o Brasil, na época da monarquia, ela tinha era bem mais visto, a única monarquia das Américas? Você considera ver que havia um pouco mais de preocupação com certos detalhes, histórias? Você puder falar um pouquinho sobre isso? Porque você está falando lá de Nassau. Eu sei que Recife, mesmo para o Dom Pedro II, para o Brasil Império, foi um lugar de muita importância. Recife, né? Claro que foi. Foi. Recife, inclusive, teve revoltas, teve várias coisas lá pela emancipação. Sim. Você consegue entender? Você pode me dizer sobre a relação monarquia, Dom Pedro, com Pernambuco? Posso. Pernambuco favor. Teve historicamente várias revoltas. Né? A revolta não era com a monarquia. Né? A revolta era uma questão política tributária. Então a revolta não era com o monarca. A revolta era com a política e o sistema tributário. Era esse tipo de revolta. A família real no Brasil, gostemos ou não mais de um ou de outro, é claro que Dom Pedro II se sobressai a todos os outros, eles tinham um negocinho chamado Projeto Político de Nação. Explique, por favor. Projeto político de nação é muito simples. É aquilo que o Nassau fez pela França. É aquilo que alguns imperadores fizeram pelo Império Romano. É aquilo que a família Médici fez pela Toscana. É aquilo que o Papa Leão X fez pelo Vaticano. É aquilo que os pais fundadores fizeram pela América do Norte.
Então é uma coisa muito simples. Projeto político de nação. É o quê? É quando a monarquia inglesa contrata especialistas para fazer um museu britânico. É quando o Museu Britânico fica tão famoso, bom e importante que as pessoas começam a doar artefatos históricos para o Museu Britânico e aí não cabe mais ali, eles fazem a National Gallery de Londres. É quando o negócio fica tão bom e o Estado é tão capacitado no aspecto cultural, científico, tecnológico, que depois eles fazem um museu de história natural. E no Brasil, quem fez isso? Dom Pedro II. Então, se você pega os grandes teatros do Brasil, Santa Isabel, Castro Alves... Dom Pedro II tinha projeto político de nação. Um projeto político de nação. Tinha um teatro Pedro II, né? Que era maravilhoso no Rio de Janeiro, foi derrubado. Se você olhar a Quinta da Boa Vista, Biblioteca Nacional. Sim. Né? Do lado da Biblioteca Nacional, teatro. Do lado, Academia Nacional de Belas Artes. Do outro lado, ali do outro lado, era o antigo Senado da República, que fizeram o favor de derrubar o prédio. Lindo, histórico, fabuloso. E isso não só na capital Rio de Janeiro, em vários, mas em diversas capitais do Brasil. De Manaus, Recife, Fortaleza, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba. Então, havia um projeto político de nação. Pronto. Não estou aqui querendo dizer, e se a monarquia, e se a república? Não. Uma coisa é fato, havia. E havia um projeto político de nação. E funcionou. Isso não resta dúvida. Eu falo que a gente pode falar, independente da sua visão de governo, se é monarquista ou republicano, mas eu acho que a república no Brasil, ela acabou com nossa memória, acabou com nosso patrimônio, até por causa, acho que desse projeto que eles queriam derrubar a monarquia de qualquer maneira, então acabaram tendo um apagamento, e o Brasil vive num apagamento. Sim, o Henrique deixa isso muito claro. Não, assim, por isso Brasil, que eu falei, o Brasil, eu estou baseado no livro dele. Sim. O apagamento foi fantástico, é um apagamento histórico de monumentos, de tudo. Eu acho assim que a República foi o nosso... Eu não falo mal de República, eu falo da nossa República. Sim. Foi a República Brasileira. Isso. Foi uma república que destruiu tudo e qualquer vestígio de um Brasil imponente, um Brasil glorioso. Por isso que esse síndrome de vira-lata que a gente tem complexo de vira-lata até hoje. Porque a nossa república, ela não veio do povo. Não, ela veio... Então, não foi aclamada. Não. Né? Exatamente. Esse é o problema. E a gente fala, mas isso é história, mas tem a ver com a arquitetura, tem a ver com a literatura, Sim, tem a ver com tudo. Claro, tem a ver com tudo. Não é? Tem a ver com tudo. Por exemplo, hoje, a sua maravilhosa esposa, ela é professora de infantil. Eu sou professor, eu já não consigo mais educar como conseguia antes. Eu não consigo mais ensinar como ensinava antes. Há um apagamento, havia valores. E isso está acabando. Eu ensino para a escola lá, eu faço um projeto chamado Patrimônio no colégio. É uma escola que tem 30 anos. Mas eu falo, aquele tijolo ali, e se você começa a passar patrimônio, respeito pelos valores, o hino voltou agora, depois de... Graças. Então, eu tô ensinando, eu já fui xingado pra quê, por quê, não sei por quê. Você falou uma coisa que é verdade, se tinha um plano. Tinha um plano. Acabaram com esse plano. Não tem plano. Não tem plano. Falaram mal de Petrópolis, mas fizeram lá o palácio lá de verão dos presidentes em Petrópolis. Falaram mal da nossa monarquia e aí mantiveram o verde e amarelo. Fizeram uma bandeira igual dos Estados Unidos, gente. Sabe, Rodrigo? Rodrigo foi, sabe, transformaram o Dom Pedro numa piada. Desculpa ter desabafo, mas é verdade. O maior governante da história do Brasil. Transformaram a Dona Isabel numa cocota, uma mulher que não sabia da gente, uma mulher extremamente importante. Ia entrar o Congresso abolicionista, ia entrar com as... Culpam a monarquia pelo que aconteceu com a escravidão, mas na real foi a República inicial que fez isso. Então, não sei se você... Tá? Minha visão é essa. Está certíssimo. Então, quem nega isso é desconhecedor. Então, desconhecedor. E aí, só que você acaba levando. E você está falando, havia um plano. Havia um plano. Havia um plano. Havia. E você percebe por Rio de Janeiro, Recife, haviam as capitais. E eu sei que Dom Pedro gostava muito do Recife, assim, mesmo não entendo, ele tinha uma... Sim, foi lá algumas vezes. Ele chegou aí, né? Sim. Chegou. Tem relatos históricos. Ele gostava, claro. Né? Ele gostava desse país. O que você agora falando, o que você acha que
a gente não pode não desvincular a história com a arquitetura, tem que ter os dois juntos. Claro. O que você acha que a arquitetura sofreu com esse desgaste histórico? Tem um... Né? Tem, sim, claro. Boa pergunta, né? É ótima pergunta. Muito debatida e Pouco respondida. Pouco respondida e mal respondida. Os arquitetos, em geral, eles têm medo de assumir certas respostas. Aliás, quem não tem medo de assumir uma coisa que te ofende, né? Ofende a você próprio. Exatamente. A gente nunca quer ouvir uma coisa que ofende a gente mesmo. A arquitetura moderna, ela nasce com a ideia... Como muitas coisas na humanidade, nasce com uma ideia muito, muito boa. Aparentemente vai ser uma coisa muito bonita. O resultado é péssimo. A arquitetura moderna é uma delas. Então imagine você um crescimento populacional enorme, muita gente morando de modo subhumano em fábricas no centro de cidades. Vem uma guerra, acaba com tudo, as pessoas não têm onde morar, estão morrendo de frio na rua. Dá para fazer casa de alta qualidade e alto valor estético para todo mundo rápido? Não dá. É simples, não dá. Dá para você fazer comida de alta qualidade em um restaurante para 500 pessoas ao mesmo tempo? Não dá. Qual foi a solução? A solução foi criar uma arquitetura pobre de rápida construção. Parabéns, isso é arquitetura moderna. Mas a gente não pode confundir pobre com relaxo, né? Porque as pessoas misturaram isso. Claro. As pessoas vincularam isso. Você sabe, na própria Holanda, na Suécia, em Portugal, na Espanha, as casas populares lá de pobres são casinhas com um mínimo de padrão e um mínimo de localização. Eu acho que o Brasil, eles fizeram o quê? O relaxo. O Brasil é pior ainda, né? É o relaxo. O relaxado. Mas muitos conjuntos habitacionais europeus feitos na pós-guerra, pós-primeira guerra, pós-segunda guerra, depois foram demolidos. Então, o que provisório, né? Sim. Então, o que fazem hoje de arquitetura moderna ou contemporânea em alguns países europeus não é o que é feito em todo mundo, não. Então, vale ressaltar. Dá para você fazer arquitetura com a tecnologia contemporânea, sem determinados ornamentos e aquilo ter qualidade? Dá sim. Então, no Brasil é mais difícil. O Brasil, a gente tem um padrão de casa? Deveria ter. Eu vejo Deveria aqui. ter um padrão de casa bonita, boa e agradável. Eu vejo um padrão de casa. Dependendo. Calçada, portão, aqueles tubulares, garagem, casa ou sobrado e quintal. Isso posso considerar um padrão brasileiro? Ou não? Isso variou ao longo do tempo. Hoje a gente pode dizer que existe um certo padrão em que? Em prédios quadradinhos, que são padrão. Existem exceções? Existem. E quem pode fazer uma casa com um pouco mais de qualidade faz aquelas casinhas quadradinhas também de revista, né? Então uma fachadinha com um pé direito um pouco mais alto aqui, um quadradinho também, exato. Por que a pessoa... Então assim, os arquitetos hoje estão numa linha quadrada da coisa? Porque são novos ricos, né? A pessoa que tem condição de fato, a pessoa que tem educação estética e dinheiro, não mora nessa casa. Quadradinha? Não mora. Quem tem Você educação abomina. estética... Você não gosta? Claro que não. Eu quero o bem das pessoas. Eu quero todo mundo morando em casa bonita. Quem tem educação estética e dinheiro, mora numa casa com ornamentos. Uma casa com alta qualidade estética. Sim. Uma casa que tem uma fachada agradável, com ambientes bem iluminados. Não mora num terreno de 200, 250, 300 metros quadrados, quadradinho. Não mora. No Brasil, uma condição brasileira mais barata, tá? Que tipo de casinha você faria? Por exemplo, a fachada dela, como seria? Aquela de telhadinho, aquela coisa mais interior? Você tem alguma paixão assim? Tenho, eu gosto de telhado à vista. O vermelhinho. Eu gosto de varanda, eu gosto de cor, eu gosto de detalhe, eu gosto de janela que abre. A casa de vocês deve ser uma graça, né? É casa? Não é não. A gente mora num apartamento e queremos fazer a nossa casa. Não te irrita, não? Não é o meu sonho, não. Eu gostaria de morar numa casa... Você também? Com esse padrão. Mas você sabe, o Brasil não remunera bem quem pensa. Mas o Brasil... Eu não entrei na polícia. Você sabe que vai gerar um corte esse que você falou agora, né? Porque realmente... Mas não é?
Por exemplo, eu gosto muito da arquitetura portuguesa. Né? É maravilhosa. Eu acho que o Brasil podia copiar. Porque não é tão cara. Assim, você olha lá. É maravilhosa. Tem pedrinha, aqueles portãozinhos. Recife tem um monte de influência da arquitetura portuguesa e holandesa. O interior também de São Paulo, não tem? Tem, claro. Entendeu? Claro que tem. Essa é a nossa maior herança de Portugal, né? As pessoas falam que não. Como você vê isso? Vamos lá. Eu acho que a maior herança portuguesa que nós temos é a língua portuguesa. Isso, claro, né? Não, eu até já ia me corrigir, com toda certeza. A língua brasileira, né? Sim, a língua é um patrimônio absurdo. E assim, praticamente falaram que salvou a língua portuguesa da extinção no mundo. Porque a quantidade de habitantes que falam, né? É maravilhosa. A língua Você é de, desculpa, Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Lá é o quê? 10 milhões de habitantes? Está uns 9 milhões por aí? Não. 2,5. Então, o Brasil são 220 milhões. É o que salvou a língua portuguesa. Porque Portugal, o quê? 10 milhões de habitantes. O país todo. Então eu falo assim, olha, aí eu fico pensando, Portugal daquele tamanho conseguiu, né? Pois é, isso é fabuloso. Sim, É um povo, pelo menos... Você não deve saber, né? Dom João, será que ele sabia de Recife, do Recife, Dom João? Não resta dúvida. Ou ele, como ele gostava dele daqui, né? Não resta dúvida. Como ele gostava daqui, né? Tudo menos bobo. Ele chorou quando saiu daqui, né? Ele chorou. Imagina, o único... A gente chora. Chora. A gente que não é rei, a gente chora com o nosso país. Você imagina, Dom João. Eu falo assim, já até morava fora. O que eu vou fazer com esse país, meu Deus. Sim, não, vamos lá. Eu acho que é legal até arquitetura, porque envolve tudo. Aqui nessa sala, aqui, gente, vocês estão vendo? Tem 2 professores, 4 professores, mas tem um arquiteto, tem uma pedagoga, um professor de história, aqui é um pedagogo, professor de história, professor de inglês, né? E eu acho assim, aqui é um ambiente muito saudável pra gente falar disso, e com raiva, com indignação, porque eu falo assim, Dom João, o Brasil foi o único país, o rei que se coroou, foi aclamado, né? Sempre aclamava a Nossa Senhora Conceição, né? Num país de terras que não eram deles, transformou o Brasil num país, na capital do império. Não. E aí eu falo, gente, aí o pessoal não sabe nada disso. Sabe? A dancinha daqui, dancinha daqui, dancinha dali. Tá perdido. Tá perdido. Você acha que ainda tem solução? Quando chegar a sua hora, você vai falar. Você acha que ainda tem? Eu acho. Você gosta do Brasil? Não, a gente ama e sente, né? Acho que quem não você sofre, né? Nos rumos atuais não tem salvação. Você acha que pra gente mudar é uma bomba? Vamos começar do zero? Você acha que tem que voltar? Qual a sua opinião? Cara, eu quero saber a sua opinião, fica tranquilo, que eu acho que é importante saber a opinião, principalmente de você que mexe com tanta beleza. O Harari, né, o historiador, né, Yuval Harari, naquele conjunto de livros dele, principalmente o 21 lições para o século XXI, ele mostra claramente o seguinte: na história houve um monte de momentos em que havia uma ideia de progresso e não progrediu, havia uma ideia de ruína e não ruiu. Então a gente não pode dizer que o Brasil não vai dar certo. O que a gente pode dizer é: o Brasil ainda não deu certo. Ou deu certo com toda essa zona. Podemos falar assim? Tem um cara que eu não sei deu certo, né? Viu? Tem um cara que eu não sei se vocês conhecem. Não é um cara muito comum. É um filósofo português chamado Agostinho da Silva. Rodrigo? Acho que já ouvi falar. O Agostinho da Silva, ele tem eu fui a Lisboa e comprei as entrevistas dele. Mas tem no YouTube. São conversas vadias. É um grande intelectual. Um tradutor de latim antigo. Ele traduziu Epicuro, De Rerum Natura para o português, dele a primeira tradução. Era professor influente, fundou algumas universidades no Brasil. Era um cara que tinha um projeto. E ele diz que a grande contribuição do Brasil de Portugal, depois da língua portuguesa, ele diz que é a miscigenação cultural que o Brasil criou. E a miscigenação biológica é uma consequência. Ele diz o seguinte, né? O que o Império Português fez de juntar Brasil, países da África, países do Oriente, vamos falar que tem Macau e um monte de coisa, né? De que tudo isso
que o Portugal criou é fabuloso. E ele diz que isso vai ser uma das coisas que vai fazer o Brasil ser, no futuro, algo extraordinário. E o mundo inveja essa coisa dessa nossa convivência cultural. Isso é fabuloso, tá? Isso é fabuloso. Sim. Né? Eu lembro da Espanha, que eu tava lá. Na Espanha não. Espanha, assim, aí tinha lá uma japonesa, né? Sabe esses grupos de estudo, de escola de intercâmbio? Ela falava que ela ficava espantada que o sonho dela era ter o nosso passaporte. Eu falei, por quê? Ela falou assim, Altair, todo mundo pode ser brasileiro, ninguém é igual a ninguém. E é brasileiro. E ela fala, japonês, assim, se você colocar lá brasileiro. É verdade. Tem japonês, alemão. Você fala, alemão vai desconfiar. Agora, ela fala assim, Altair, e é um dos passaportes mais visados pra roubo. O brasileiro. É verdade. Porque assim, todo mundo pode ser. Olha quanta gente aqui, ninguém parece com ninguém. Né? A gente tem aqui eu acho isso fantástico. E outra, sabe quando eu senti falta do Brasil? Quando eu estive em Portugal. Porque eu olhei pra lá, me veio Minas Gerais, etc. Portugal, ele relembra muito o Brasil, assim. Aí eu fiquei com uma saudade daqui. Eu falo que eu gosto tanto daqui. Não precisa falar mal, mas falo tanto mal daqui. A gente ama. O problema do Brasil não é o povo. O povo é maravilhoso. Sim, não, com certeza. Você estudou em Harvard. Não foi isso? Como é que você descobriu isso? Porque eu vi o seu lápis, né? Tá. Não é Harvard, né? Você fez o que lá? Eu fiz um negocinho chamado doutorado de sanduíche. Durante o doutorado no Brasil, você pode passar um tempo no exterior. Eu fui pra Harvard. Aí eu fui pra lá, era um sonho que eu tinha. O que você achou? Eu sempre tive esse sonho. Acho que eu era criança. Na área de arquitetura. Na área de arquitetura. Eu era criança, não me lembro exatamente quando, mas a minha mãe em algum momento falou, ela sempre me incentivava nessa coisa acadêmica, e ela me falava, olha, essa é a melhor universidade do mundo, tal. A gente cresce com isso. Acho que ela ficava me instigando, né? E aí eu consegui. Eu gostei muito. A infraestrutura deles é absurdamente muito melhor do que você pode imaginar do que qualquer universidade no Brasil, né? O que tem de bom, por exemplo, na USP, em algumas universidades, sei lá. PUC, né? Pega o que tem de bom na PUC de tal lugar, pega o que tem de bom na USP, pega o que tem de bom na Federal de tal lugar, tal, coloca lá. Infraestrutura absurda. Sim. Mas eu pensei que eu ia encontrar pessoas que somente gênio. E não. Que bom. Não. A gente fez uma entrevista hoje sobre isso. Que bom. Que bom. Não. É tão inteligente quanto a gente. Só que você imagina um bando de gênio, né? Só que imagine, eu penso o seguinte, você imagine se quantas pessoas não estão, crianças, catando latinha e seriam... Fantásticos, pessoas fantásticas. Sei lá, engenheiros da NASA, químicos, né? Aí eu falo. A inteligência não escolhe onde nasce. Não nasce, mas eu vou te falar, se tiver um governo que incentive... Exatamente. Que eu falo, podem falar mal de Dom Pedro II, mas ele incentivava, ele tirava do próprio bolso. Vilas Lobo. Eu acho que esse plano deveria... No Brasil, que incentiva? Não, o Brasil não planeja. Desculpa, você ganha uma bolsa para fazer um mestrado. Se você não trabalhar... Agora você viu que agora você pode trabalhar tendo a bolsa, porque de fome você não pode morrer. E já aproveitando, vamos falar de arquitetura e da infraestrutura nas nossas universidades. O que você tem a me dizer com toda a sua lata e solta aí? Eu não sou a pessoa mais indicada, não. Mas eu indiquei sim, não. Vamos lá, é o seguinte, eu estudei a minha vida toda em universidade pública. Então eu fiz a minha graduação, meu mestrado na Federal de Pernambuco, fiz a minha graduação em matemática na Federal de São Carlos, fiz meu doutorado na Universidade de São Paulo, meu pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Aliás, não, a Universidade de Harvard é privada. Eu fiz uma parte do pós-doutorado lá, do doutorado na Universidade de Harvard. Mas eu posso dizer que minha formação é de universidade pública. Quantos meses você ficou lá? Que é aproximadamente um ano. Um ano. Mas eu posso dizer que minha formação é de universidade pública. Eu acho, na minha opinião, e eu dou aula, eu sou funcionário público de uma prefeitura, mas eu dou aula numa instituição privada. Eu acho que a educação no Brasil acabou. Ruína total. Em termos de infraestrutura, as universidades públicas estão totalmente perdidas. Nossa, porque eu vejo. Totalmente perdidas. Às vezes você vê determinados edifícios, elefante branco lá e tal, talvez não tem
não tem papel higiênico, é tudo pichado, tá tudo quebrado, tá tudo acabado. Não tem nada. Tem nada. Existem exceções, uma coisinha ali, Não vamos falar que não é exceção. Porque a regra é essa. senão a gente acaba passando muito pano, sabe? Exato, a regra é essa. A regra que tá acabado. Eu acho assim, tá muito suja. Sim. Não tem um padrão. Eu falo que o Brasil, você fala. Eu tava falando com a entrevistadora anterior. Falta protocolo e falta estética. Eu acho que o Brasil tá faltando isso. Sim. Um protocolo. Por exemplo, dizem que hoje a USP tá, Deus me dará, tá bem tudo. abandonado. A PUC estão fazendo uma reforma agora, mas é uma pintura que não é lá aquelas coisas. Você percebe que aí pega um prédio antigo, faz um prédio novo, não sabe misturar. Eu acho que você lá se pirar numa arquitetura. Você fala que cagada é essa? Não, você já foi lá, né? Então, aquele prédio novo que eu estudo lá, e tem um prédio antigo que é lindo, mas é uma mistura. Mas você concorda comigo? Se você tem aquele prédio antigo, já poderia manter o outro igual. Não, ele é uma construção daqui, outra dali, mas estão reformando agora. Esteticamente, as faculdades, as universidades, por exemplo, Coimbra, você consegue ver as universidades lá no exterior, até as mais simples, eles se preocupam com uma estética. Você acha que é frescura? Não, é necessário. Entendeu? A aparência, o valor estético, isso educa a sociedade. É O necessário, olho vê. educa a sociedade. Você acha, se você como arquiteto, você conseguiria pegar uma favela, ter esse nome favela, tudo mais, e dá pra transformar numa área bonitinha? Não. Não dá. Dá pra não tirar romantiza a favela a favela. Não dá. Tem que tirar a favela. Tira tudo e faz um bairro bonito novo pra não dá, então vamos fazer a casa desse jeito, a plantinha. Não, porque a favela é cultura, a favela não é. Não é. Adorei. Não é. Adorei. Isso é mentira, inclusive. Não é, eu já até fiz um post que eu levei um monte de hater, porque eu falei isso, favela não romantiza a favela. As pessoas no Brasil, as pessoas romantizam a pobreza. Não é pra romantizar. Não. A pessoa gosta do bonito. Exato. Música ruim é ruim. Funk não presta e favela é uma decrepitude humana. As pessoas ali têm que morar num lugar bonito, bom e agradável, educativo e maravilhoso. Não numa favela. E a favela começa já lá, historicamente falando, né? A favela já destrói a percepção estética da criança. E que mais me irrita esses movimentos. Porque a favela é uma manifestação cultural do quê? Não. Ali é uma estação da pobreza. Pra mim é da pobreza. Sabe o que pra mim? Pra ali é a manifestação da decadência da república. Eu acho que ali foi ali. É claro. É claro que é. Monarquista, não? Oi? Você tem uma simpatia pela monarquia? Tem, claro. Tem, né? Tem jeito, né? A gente atrai, né, Rodrigo? Você também? Independente disso. Mas independente disso. Solta, você quer levar o que você quer levar. Eu falo que eu sou apaixonado. Mas quando você, Rodrigo, você falou uma verdade. Quando você entende o que é um chefe de Estado, sem aquela frescurada, claro. Só que fala, ai, Deus me livre, ai, bancar um parasita, fica aquela coroa. Eu nunca vi fazer uma festinha de primeira dama, sempre faz da princesa. Quando você vai pra Inglaterra, o turista, a primeira coisa que ele faz é o quê? Vai ao Palácio de Buckingham lá. Petrópolis. Exatamente. Não é? Claro. Não, então assim, você percebe. Os Estados Unidos, ele é uma república, mas tudo é protocolo. Eu gosto muito da monarquia por causa do protocolo. O rito é importante. O rito é importante. Exato. E você como arquiteto, você sabe disso. Você acha assim, você acha que para reestruturar nossa arquitetura, voltar a ser, tem solução? Tem. Fácil não. Não? Não. Fácil não tem. Mas teria solução. Vai gerar um corte agora. Oscar Niemeyer, o que você acha dele? Oscar Niemeyer é um cara muito controverso. É um fato complexo, né? Ele era comunista, defendia o comunismo, mas ao mesmo tempo era um cara que dava o carro dele, a Mercedes, para o motorista dele, abria mão de muita coisa dele, de dinheiro, e ajudava muita gente. E por outro lado também, então, é uma figura complexa, né? Ao mesmo tempo batia palma e abraçava Fidel Castro, um ditador assassino, e defendia o comunismo. Mas as obras dele, eu acho um bando de concreto ali. As obras dele é o seguinte, vamos lá. É um tema complexo. Eu vou explicar da seguinte forma. Explica. Você quer o bem do outro ou não? Sim,
Você quer ver uma pessoa sofrendo, você se incomoda com aquilo? Sim. Muito. Né? A doutrina e os ensinamentos da tradição judaico-cristã de bem e próximo, de cuidar do outro, a gente gosta disso, não gosta? Nossa. Pois é. Então o que é que o ideal de bem comum gera na gente? A vontade de ajudar o outro. O que é que esse nome comunismo criou? Então a gente tem que separar essa ideia de o bem comum da ideia de sistema político comunista. Certo. Pronto. É que as duas têm a mesma raiz comum. Então ele era um cara romântico. Ele achava, né? Ele fechou os olhos, né, para o comunismo soviético. Ele fechava os olhos para a Revolução Cubana. Ele não suportou isso. E ele achava ainda que naquele modelo utópico o bem comum era uma coisa importante. E a arquitetura dele, ele faz para isso. Ele quer tirar a vaidade humana, ele quer tirar o ornamento do edifício, achando que isso vai criar uma consequência. No final da vida ele se arrependeu. No final da vida ele viu que isso foi uma tragédia. Depois fez Brasília, que adiantou. No final da vida ele se arrependeu. Porque ele percebeu, isso era uma coisa muito geracional. Se achava na geração dele, né, que mudando a arquitetura mudaria o ser humano muito. E não ocorreu. Não ocorreu. E então ele se arrependeu depois. Então ele faz a arquitetura dele daquele modo que ele faz, edifícios muito quadrado, concreto, limpos, no sentido de sem ornamentos, brancos, concreto, blocos. Ele achava que isso ia transformar esteticamente as pessoas ao ponto de que elas seriam mais essenciais. Sim. Isso só acontece quando as pessoas têm um nível de educação muito alta, uma educação cultural muito alta, uma educação estética muito alta. Aí você pode ter um pouco disso. Mas eu não gosto muito assim da Brasília. Mas é horrorosa, gente. Desculpa. Eu vou falar. Brasília é um marco histórico. Para a nação brasileira, fundar a sua capital simbolicamente, fundar a capital simbolicamente foi, né? É importantíssimo. É importantíssimo. Aí é um processo, não foi um processo natural, né? Não, nada natural. Então, isso é importantíssimo. A arquitetura foi mal intencionada dele? Não foi mal intencionada, mas ele se arrependeu. Tem inclusive um crítico de Brasília chamado Tom Wolff, jornalista. Sim. Famoso, né? Sim. Grande das Vaidades, inclusive. Sim. Ele diz o seguinte, ele fala da Bauhaus ao nosso caos. Ele mostra que a arquitetura moderna nasce com uma boa ideia. Ela nasce com uma boa ideia. Ela nasce com a ideia de todo mundo, de popularizar uma habitação, tal. Mas isso gerou uma consequência de uma pobreza enorme. A mesma coisa, vou fazer um paralelo. Essa democratização que a gente tem de quase tudo. Tudo pode. Qualquer música é expressão cultural. Qualquer jeito de se vestir é bacana. Tem que ter um filtro, né? Não pode, exato, tem que ter um filtro. Porque determinadas coisas empobrecem. E você não está sendo uma pessoa má, preconceituosa, nada muito pelo contrário. Não, ao contrário, você está prejudicando. Agora, você falou, Oscar Niemeyer, e comparado ao Rio de Janeiro, que era a capital imperial, e capital do governo até 1960. Tem ali, eu não conheço a arquitetura, você vai me falar, ali é o estilo greco, muitos, né? Não sei dizer. O Brasil, o Rio, ali. Sempre foi a arquitetura neocolonial, depois a arquitetura neoclássica. E depois houve alguns projetos já modernistas. Tá, mas por exemplo, Brasília é arquitetura moderna. Então, eu não vejo graça, não sei você deve gostar. Não é uma arquitetura humana, não. Não, é uma arquitetura feita para carro, não é uma cidade agradável de se passear. Não é. Tem aquela Avenida Sara Kubitschek ali, é muito larga. Eu não vejo, por exemplo, diferente quando você vai passear no Rio. Claro, Rio de Janeiro. Eu digo Rio, aquela parte ali, né? O projeto de Alfred Agache. Depende do Rio também, você não vai, não. Rio de Janeiro é maravilhoso. Determinadas áreas do Rio de Janeiro são maravilhosas. Que tipo de arquitetura ali no Rio? Ali é no início da arquitetura neoclássica. A do Império era qual? Neoclássico. Neoclássico, Neoclássico. Tá. Neoclássico, ecletismo, tá? Mas Buenos Aires tem um pouco disso, né? E aí eu falo, essas capitais, porque foi um projeto de não querer fazer Brasília dessa maneira? Já tinha um negócio? Não, a ideia era de fato, era uma crença
de que iria mudar a sociedade, as pessoas seriam mais acolhedoras em termos de pensar no outro. Vamos tirar o ornamento, porque o ornamento... Simples. Ser humilde. Exato. Inclusive tem um clássico da literatura, da arquitetura, chamado Ornamento e Crime. Ornamento e Crime. É um livro de um cara chamado Adolf Loos. Ele achava que o ornamento tornava as pessoas supérfluas. Elas valorizavam que não é o essencial. E Niemeyer é nessa linha. Ele vai nessa linha. E de fato, por exemplo, você está muito bem vestido, está elegante e tal. Mas eu não tenho que te julgar pela tua roupa. Exatamente. É um fato, concordo. A gente achava que na arquitetura... a gente achava, os autores de época, né? Achavam que a arquitetura sem o ornamento, ela iria criar ser humano que não pensasse na aparência, mas na essência. Por isso que eu estou dizendo, a ideia era muito bacana. A ideia é bacana. Mas não cai. Não... Mas não funciona. Não funciona. E se você, qual o seu estilo arquitetônico que você mais gosta? Não resta dúvida nenhuma que eu gosto da linguagem clássica. E aí você é considerado... aí para muitos eu já ouvi até falar, é soberbo, porque isso não é... Tem uma arquiteta que ela falou para mim assim, isso não é brasileiro, a gente tem que começar a voltar a ter brasilidade. Eu perguntei pra ela, me define o que é brasilidade, senão a gente volta pra tenda e vai comer banana no meio do mato, porque nem banana, típica banana, né? Assim, você volta ao quê? Das origens, não anda de carro, você não vai no mercado. Isso é insegurança. Tô errado? Não? Anda bacana, não é? Então assim, o que é... Agora, aproveitando essa pergunta dela, o que é... Para você, o que a gente pode falar de brasilidade? Então tem que voltar só essas arquiteturas de Niemeyer. Hoje, os debates na academia, isso mesmo, eles estão muito focados numa coisa chamada decolonialismo, né? Essa é quase um pouco uma espécie de vamos negar as coisas que a Europa nos deu porque estamos abandonando algumas coisas nossas. Errado, não é? É errado. Veja só, não é que a gente não tem que observar a cultura nossa brasilidade, de nossas miscigenações culturais, sociais, religiosas, etc. Claro que temos que olhar, mas a gente não pode negar tudo de bom que a Europa nos deu. Nós vivemos o sistema, a gente vive... Caramba, a gente vive um sistema político criado pelo modelo europeu. A gente recebe uma língua fabulosa, fabulosa, em matriz europeia. A gente recebe sistemas científicos, o modo que a gente pensa, querendo ou não, vem da Grécia esse modo de pensar nosso. A base fenomenológica do nosso pensamento vem. Não tem como dizer que isso não é bom. Isso é maravilhoso. Significa que a gente não vai olhar para as outras... Não disse isso. O certo é esse balanço, as pessoas estão indo para um lado ou para o outro, não está num balanço. Quando você fala de... Vamos lá, vamos aproveitar então já. O nosso... Tem o Rococó e tem o... Barroco. O nosso Barroco é maravilhoso. Maravilhoso. Isso pode ser... Claro, maravilhosíssimo. E tem uma ligação com Portugal, Claro que tem, com a Itália, com Portugal. Entendeu? Enorme. Tem pessoas que eu já vi falando assim, vamos boicotar Ouro Preto. Mas por quê? De jeito nenhum. Não, porque o Rococó e o Barroco de lá, Barroco brasileiro, falou que é o único no mundo. É o único no mundo. Entendeu? É o único no mundo. É uma reinterpretação do Barroco europeu, ou pelo menos de matriz, principalmente italiana e portuguesa, no Brasil. É o único. Por que tirar isso? Foi ignorância. Vamos lá. Olha, tá uma entrevista muito bacana. Tô gostando, tá divertida. Ela é brava, né? Mas também. Não. Qual o seu nome? Kátia. Prazer, Kátia. Kátia é a esposa dele, que está aqui como telespectadora. E vamos lá. Você considera, por exemplo, São Paulo? O que você acha de São Paulo? Uma mescla? Só voltando ao Oscar Niemeyer, lembrei agora. Eu fui no Memorial da América Latina. Gente, aquilo ali é um lugarzinho. Podia ser melhor, mais bonito. Aquela mão, nada a ver, aquela coisa ali, não sei. Aí sabe o que eu sou? Você é ignorante. Eu sou ignorante. Eu não posso também ser leigo e dar a minha opinião? Pode, claro. Claro que pode. O que você acha do memorial? Fala a verdade. Aquela estrutura do Memorial da América Latina, vai, fala a verdade. Não, eu não acho as edificações mais bonitas. Todos esses monumentos, né, que marcam determinados momentos da história,
por exemplo, monumentos para tortura nunca mais. Eu acho bacana ter, né? Dizer que aquilo é bonito, não é. É um fato histórico relevante e merece ser marcado. Ok. Tem um monte de coisa. Tem edifícios, por exemplo, Museu do Holocausto, por exemplo, em Berlim. O prédio é agonizante. Você acredita que eu também achei muito... O prédio é agonizante, é para você sair sofrendo. Agora, isso significa que o prédio não é importante? Não, o prédio é muito importante. Você quer ver uma coisa? Já foi daqui de São Paulo? Ali Já gravei lá. Já. Ali eu gosto. Sim. Não sei você como arquiteto, que você experimenta, mas Visito ali eu já lá. gosto mais. Sim, com certeza. Né? Por exemplo, o Museu do Ipiranga agora deu uma misturada ali com... Você acha legal também às vezes misturar? Você acha bacana? Trabalhei no restauro lá, inclusive. Olha, nós temos alguém que restaurou aqui. Cara, isso é importante, hein, cara? Você ajudou no restauro lá? Eu fiz o levantamento lá, inclusive, no comecinho, bem antes, na parte inicial do projeto. Então ajuda na cripta lá, porque entra água, vazar água. Que foi um projeto mal feito ali? Foi. Dá pra arrumar ainda? Dá pra arrumar. Pô, com boa vontade e dinheiro ali se são os arruma. nossos imperadores, né, gente? Com E boa lá... vontade se arruma. E não arruma, né? Aí no Brasil, semana que vem é longo prazo. Né? Fala pra mim um pouco. Fala um pouco pra mim do estilo... o rococó, ele é francês, né? O rococó é uma adaptação, vem de rocaille, né? Curvinhas, né? Elementos curvados, conchinhas. É uma adaptação do barroco na França. Sim. Porque o Brasil, ele tem mais influência do rococó ou tem mais influência do barroco? Do barroco no Brasil. Eu acredito que do barroco. São Paulo não tem muita influência do barroco aqui, né? Capital. Tem algumas obras barrocas, sim. Mas São Paulo é uma cidade. São Paulo é mais século XX, né? São Paulo é uma cidade. Mas me fala pra mim, um pouco de São Paulo. Tratado deu risada. O que você pode falar de São Paulo, da arquitetura de São Paulo? Não tem bolhas. Eu acho que o Brasil, São Paulo é feito por bolhas. Tem lugares que, tem lugar que sai correndo. Eu vou ler uma coisa que o Henrique colocou no livro dele. Rodrigo. Henrique, você vai me desculpar que seu livro eu deixei no colégio, mas o outro tá aqui. Ele falou pra você comentar isso. Na bela e idílica rua Bom Jesus, muito próximo do Marco Zero da cidade, na ilha que está o centro histórico de Recife, situa-se a primeira sinagoga, que ele falou de você, de todas as Américas. De todas as Américas. O Brasil, que você vê, maravilhoso. O templo judaico foi restaurado e está aberto à visitação, tornando um dos lugares de interesse cultural mais importantes de todo o Brasil e que atrai a atenção de visitantes judeus e não judeus do mundo inteiro, notoriamente da comunidade judaica norte-americana de Nova York. Mais adiante saberemos como se deu essa conexão entre as duas ilhas do Recife e do antigo a de Manhattan. A sinagoga Khazur fala, Israel é o que restou da presença de Nassau como administrador do Brasil holandês. Estamos no tema aqui. Sua vida de apenas 7 anos em Recife é lembrada de certo modo, idealizada, e seu legado complexo e admirado. Com essa frase, o que você consegue concluir sobre a sinagoga e sobre Nassau? Eu acho que Nassau foi um grande príncipe. Ele queria muito bem do povo. Se a gente pega as pinturas e as gravuras do Franz Post, principalmente, a gente vê, e eu vivenciei tudo isso, a gente vê negros, judeus, católicos, europeus, índios, todos eles vivendo, não estou querendo romantizar, mas eles viviam com liberdade religiosa, viviam em harmonia. Essa romantização é boa, essa é boa. Ela não é hipócrita, porque é um bem comum. Isso é um bem comum. O projeto político de Nassau que existia era fazer de fato um Brasil extraordinário ali. O sentimento de patriotismo parece que já começava, era ali a semente, né? Tinha. Do amor pela nação, pela pátria. Permaneceu com a família. Ele via isso. Real. Sim, ele via essa nação. Ele via como nação. Ele via como nação. Como a família imperial via como nação. Viu nação. A gente fala isso, sente um monte de coisa. Em geral, eu posso falar assim, o brasileiro, principalmente essas gerações novas, ela não nasce, ela não sabe o que é sentir essa emoção. Não sei vocês, eu fui pra Espanha, né, você vai atrás das repartições da sala de aula, tem a foto do rei, o chefe de estado.
né? Não sei se você gosta disso também, não. Mas eu acho que o Brasil falta isso. O Brasil tá muito assim, a Deus dará. É porque você vai colocar a foto de quem? Sem querer falar nome de nenhum político. Mas você vai colocar a foto de quem? Fulano, aí escândalo disso. Aí daqui a pouco 4 anos põe outro, escândalo daqui. Aquela foto do rei, da rainha, mostra assim, peraí, tá acontecendo caos, mas eu tô aqui, ó. Ou seja, a instituição, eu acho que o Henrique fala muito do IC, mas eu acho que estaríamos muito melhores até para um par de patriotismo, já seriam quase 200 anos. Eu também acho. Sim. Não resta dúvida. Havia um projeto. Havia um projeto, né? Havia. E a Rua do Bom Jesus, que o Henrique falou, Henrique é primo meu longínquo, tá? Olha, será que você é meu também? Porque lembra da família dos Cavalcante? Eu pedi pra você me mandar. Eu sou Cavalcante, hein? Você é Cavalcante? Por causa da minha mãe é Cavalcante. Minha mãe de solteira é Cavalcante. Alguns Cavalcantes são meu primo e todo Albuquerque é meu primo. Não, o meu é de Aguiar. Então depois você me passa o seu. Olha, imagina, Rodrigo Bastos, então Pode passar. Você também faz genealogia. Eu gosto de genealogia. Genealogia. Eu gosto muito de genealogia. Então essa rua, na verdade, Rua do Bom Jesus, ela passou a se chamar Rua dos Bom Jesus quando os holandeses saíram, porque antes chamava-se Rua dos Judeus. Porque todos eles moravam naquela rua. E hoje os judeus estão sendo massacrados também, né? Então... essa guerra toda aí, né? Historicamente sempre foi. Sempre foi. Meu amigo, uma caneca pra você. Nossa, obrigado. Eu espero que você guarde. Não, vou adorar. Ó, tem o símbolo da escola. Eu vi. Eu soubesse te avisar. Ó, você me errou. Você vai ter uma pra ela. Ela vai tomar. Ela vai tomar, olha aqui, a canequinha, o símbolo. Dom Pedro II, escudo da família imperial. Sim, porque E sabe o quê? E sabe o quê? E sabe o quê? E olha, eu espero que você divulga. Essa entrevista será muito bem divulgada, porque eu quero que chegue muito longe esta cultura. O Brasil precisa disso. Uma pessoa muito humilde. Se eu começar a ler o currículo, sabe aquela velocidade 2 do WhatsApp, para dar tempo? Ele é muito... Eu tenho que falar, você é muito culto. Quando você mostrou o currículo, depois eu te mandar, Rodrigo, você vê o latte do cara. Latte, muita coisa. O cara não sei o que. Você tem livro publicado? Na verdade, não. Tem livro publicado? Tem? Trouxe um pra você. É esse aqui. Então, ele me trouxe um livro. Posso ver o que você trouxe? Vamos lá. Pode. Explica pra mim. Esse aqui. Adoro assessora, né? Não fala. Você tem? Não. Esse livro aqui foi. Mas somente isso, só tem ele que tem a ajuda sua. Esse é verdade. Esse é sobre o quê? Olha, gente, olha o livro que eu ganhei pra minha biblioteca, né? Esse livro é um livro especial feito pela Faculdade de Arquitetura da USP para presentear professores que vão lá visitar. Eu recebi pouquíssimos exemplares, guardei um para minha filha, outro para outra filha, e aí tinha esse que era meu que eu trouxe para você. Posso abrir? Deve, é seu. Deixa eu abrir aqui. Você falou que queria um livro de... Esse livro aqui são gravuras e tratados Gostou, de Rodrigo? arquitetura traduzidos, olha só. Meu Deus. Inclusive essa folha especial. Olha, gente. Todo ele é manufatura. Foi manufaturado. Deixa um pouquinho. Olha, gente, que Foi riqueza. manufaturado. Para um arquiteto. Olha isso aqui. É exatamente isso. Olha isso aqui. Clássica. Olha, Rodrigo. Isso é uma cópia facsimilar de Consegue ver? Deixa eu virar pra cá. Olha, gente. Segura aqui segura aí essa capa. A capa. Olha que coisa mais linda. Nossa Senhora. Inclusive aqui tem um projeto dessas gravuras, tem um projeto da Catedral de São Pedro feito pelo Michelangelo que não foi concluído, que só está nesse livro. Você vai ver. E você, por favor, assine aqui na minha frente, faça autógrafo. Isso aqui é meu, ninguém tira, nunca mais. Vamos lá. Assina aqui. Você viu que coisa linda? Gente do céu, tá vendo o privilégio de lidar com a educação? Eu vejo, meus filhos vão mexer nos livros, aí tipo, eu falei, não. Eu torço. Eu faço, não. Eles entram num desespero porque eles acham que eu sou. Sabe? Eu falo, não. E assim, aí eu vejo lá na biblioteca, até no colégio que eu dou aula, eu jogo. Eu falo, para. Daí uma vez as pessoas até paravam e para. Pra mim eu trato com meus filhos. Não é? Eu tenho uma coisa assim, Deus me livre, sabe? Esse aqui então eu vou guardar. Ó, gente, que coisa mais linda, né? Eu guardo porque pra mim isso aqui, gente. A gente imagina aquelas coisas, cenas diabólicas, o mundo acabar. Eu vou ter leitura pro resto da vida. Meus filhos, eles pegam um livro. Fora que eles têm a bibliotequinha deles infantil lá, com as coisas. E com essa assinatura, gente, eu me despeço de vocês. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito com isso.
Agradeço demais, vocês são fantásticos. E agradecer a você, meu amigo, que você venha mais vezes. O Henrique, muito obrigado pela sua indicação. Henrique. E se você tiver mais indicações, que vocês são. Ó, o Francisco Raso, conhece? Maravilhoso. Ele indicou o Henrique. O Henrique indicou você. Então vai me indicando, só tá vindo gente boa. Que bom. E ela quer numa próxima. Minha esposa. Ela é tímida? Muito. Já você é o oposto, né? Acho que eu sou um pouquinho também. Não, ele bem, conversar. fala bem, né? É? Né? E o Rodrigo, esse privilégio aqui. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Um excelente dia pra vocês. E ó, conto com vocês na próxima entrevista. Um abraço. Tchau, tchau.